Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler os versos 23 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, de 23 a 27. Chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre a corrida do ouro. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? De todos eles, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Na quarta-feira passada, nós iniciamos uma reflexão sobre espiritualidade olímpica, e naquela ocasião nós aprendemos que na corrida ou na luta da vida, o que está à prova é infinitamente mais valioso do que bronze, do que prata, do que ouro. O que está à prova é a nossa salvação eterna. Portanto, o que Deus espera dos seus atletas, o que Deus espera de nós, os crentes, é nada menos, irmãos, do que a disciplina, a concentração, a dedicação, a paixão, a vibração, o compromisso, enfim, a perseverança dos atletas olímpicos em busca do pódio olímpico. O que se espera de nós é aquela garra. Domingo passado, no culto da noite, a gente observou que a vida é um campo de provas, onde na corrida para a gente alcançar o prêmio, a gente verifica se a fé que nós professamos é de fato uma fé viva ou uma fé morta. Nessa corrida, nessa prova, testa-se e comprova-se a fonte da nossa fé, a fonte da nossa esperança, se vem da graça de Deus em Cristo Jesus ou se é das nossas próprias forças ou motivações. Hoje à noite, encerrando esta série, nós vamos olhar para esse texto de Paulo e nós vamos buscar aprender como deve ser a corrida do ouro de um cristão. Um cristão cuja espiritualidade é olímpica, como que ele deve correr? É importante porque Paulo é muito categórico. Paulo diz que só existe uma forma de ganhar o prêmio, uma forma de correr. Ele diz isso no verso 24, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Então corram de tal modo que alcancem um prêmio. Um parêntese importante aqui, Paulo, ele não está dizendo que só um vai ganhar o prêmio. Ele está afirmando que só vencerá a corrida aqueles que correm como campeões. Essa é a ideia. Aliás, irmãos, Hebreus nos ensina que na corrida da fé, uma das regras fundamentais é que nós ajudemos uns aos outros a terminar a corrida. Abra sua Bíblia em Hebreus, por favor, no capítulo 3, e veja isso comigo. Hebreus 3, versículo 12. Quanto mais eu medito neste texto de 1 Coríntios 9 e em Hebreus, mais eu percebo o quanto a mente de Paulo era parecida com a mente do autor da carta aos Hebreus. E no capítulo 3 de Hebreus, no verso 12, o autor diz assim: cuidado, irmãos. Irmãos, eu acho isso impressionante. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Perceba que
que Hebreus está partindo do pressuposto de que irmãos podem ter coração perverso. Irmãos podem ter corações incrédulos e que se afasta do Deus vivo. Em outras palavras, para mim, o que Hebreus está dizendo é simples. Existem muitos entre nós que se julgam irmãos e que se dizem irmãos, mas que ao longo da caminhada, na verdade, eles provam que não o são. Por quê? Porque na caminhada seus corações vão se tornando perversos e incrédulos. E aí o autor, como pessoa muito educada, e como ele está escrevendo a uma igreja, ele educadamente diz: irmãos, cuidado. Cuidado para que vocês não sejam um daqueles que estão entre nós e que à medida em que a corrida for acontecendo, o coração deles vai se tornando perverso, incrédulo e vai se afastando do Deus vivo. Aí ele apresenta a dica, ele diz: ao contrário, a forma de nós nos mantermos na corrida para ganhar o prêmio é quando nós nos encorajamos, quando nós encorajamos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A forma de nós não termos o coração endurecido, de não termos o coração pervertido, de não termos o coração incrédulo, é o encorajamento mútuo. São o que nós estamos chamando hoje, através da Junta de Missões Nacionais, de relacionamentos discipuladores, de pequenos grupos que se reúnem para encorajamento mútuo. E de preferência que esse encorajamento, de alguma maneira, seja diário, e não apenas dominicalmente, ou não apenas uma vez por semana, numa reunião e num culto. É diário, é todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que o nosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado. Porque o pecado vai flertando a gente vai flertando de volta, e a gente vai sendo seduzido pelo pecado. E quanto mais seduzidos pelo pecado, mais o coração se endurece para Deus. E aí Hebreus diz algo espantoso no verso 14 do capítulo 3, diz assim: pois nós passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Irmãos, a perseverança do crente é a única prova de que ele foi salvo. O crente vai perseverar. Mas ele persevera, note muito bem aqui, ele persevera através das ferramentas que Deus dá. E a principal delas é a comunhão da igreja local. A igreja precisa redescobrir o valor da comunhão. Fiquei muito feliz ontem, no primeiro encontro do curso de membresia, nós tivemos 35 pessoas. Metade, talvez, de novos que estão chegando. E quanto mais eu medito sobre a importância de membresia, mais eu vejo o quanto nós estamos distante dessa realidade e o quanto nós precisamos viver biblicamente o que significa ser membros de um mesmo corpo. Porque a nossa perseverança, que comprova a nossa salvação, só é possível. O meio de graça de Deus para perseverarmos é a comunhão que nos faz encorajar uns aos outros todos os dias. Então, a corrida, correr de tal forma que alcancemos o prêmio, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 9, 24, depende de corrermos juntos, é um revezamento. Então, nós não podemos parar de correr, porque é correndo que damos provas da salvação, e para permanecermos na corrida nós precisamos uns dos outros, diz o texto. Então não é exagero dizer que a nossa perseverança enquanto crentes é um projeto, irmãos, comunitário, depende da comunhão da igreja. Esse é o valor que devemos dar à comunhão da igreja. Esse é o valor que devemos dar à membresia de igreja. Esse é o valor que devemos dar ao cuidado mútuo dentro de uma igreja.
E aí a gente prossegue, porque Paulo vai deixar isso claro, Hebreus nos mostra também que quem corre como campeão é o único capaz de levar o prêmio no final. Agora, campeões não correm sozinhos, campeões têm seus técnicos, campeões têm aquelas pessoas para quem eles prestam contas de suas vidas. Campeões são aqueles que aprendem de alguém, que revezam com outros, que compartilham suas cargas. Porque o que se requer de um campeão, irmão, segundo Paulo diz em Romanos 12, verso 11, é nada menos do que zelo, fervor e serviço. E zelo, fervor e serviço só é mantido na vida de alguém, essas qualidades só se mantêm na vida de alguém quando nós temos outras pessoas para nos encorajar, nos estimular e nos exortar, dizendo: não esfrie, não pare. Agora, de forma bem prática, o que é que Paulo nos ensina sobre como correr para ganhar o ouro? Como correr para ganhar o prêmio? Volte aí para 1 Coríntios 9 e veja comigo. 1 Coríntios 9, 24. Eu quero olhar para esse texto e eu quero destacar com vocês 3 dicas de Paulo. A corrida do ouro, que é o que estamos vendo hoje, requer do atleta, requer do cristão 3 atitudes. A primeira delas está no verso 24, que diz assim: corra com todas as suas forças. O texto não diz o que eu acabei de dizer, mas o texto diz: corra de tal modo que alcancem o prêmio. Corra com força. Quando Jonathan Edwards era um jovem estudante na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, quase 300 anos atrás, ele escreveu, ainda jovenzinho, em torno de 18 anos de idade tinha na época, 70 resoluções que serviriam para estimulá-lo a continuar correndo a prova da fé. E uma das resoluções de Jonathan Edwards, com certeza, revela claramente o espírito de Paulo aqui em 1 Coríntios 9, 24. Edwards disse assim, com 18 anos de idade aproximadamente: resolvo viver com todas as minhas forças enquanto vida eu tiver. Com todas as minhas forças, diz ele. Irmãos, tal expressão é o resultado prático do grande mandamento de Jesus, que diz assim, olha o que ele diz em Marcos 12, verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Irmãos, significa dizer que o ser humano é dividido em 4 partes? Coração, alma, cabeça, músculo, porque músculo é força. Não é isso. Algumas pessoas até usam textos como esse para dizer que o homem é dividido em corpo, alma e espírito, mas não é isso que a Bíblia ensina. O homem é feito de uma parte material e de uma parte imaterial, mas isso seria outro estudo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o ser humano como um todo deve amar o Senhor. Amar o Senhor com o coração, com as suas emoções, amar ao Senhor das suas entranhas, ou seja, com a sua alma, amar o Senhor com o seu cérebro, com todo o seu entendimento, amar ao Senhor com força. Envolve tudo de nós, irmãos. Crer em Jesus não significa só acreditar nas verdades de Jesus. O diabo crê. A diferença é que o diabo só crê com entendimento. O diabo não ama com o coração, com alma, com força. Salomão, ele entendeu esse princípio desde o início, porque ele escreve em Eclesiastes 9, versículo 10, o seguinte: o que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam com toda a sua força. Irmãos, a corrida do campeão é a corrida de força.
Requer-se do campeão que ele corra com todas as forças. Permita-me ler para vocês alguns textos do Novo Testamento que vai mostrar para nós que a nossa salvação está atrelada à força que se requer de nós. Olha o que diz Lucas 13, 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforcem-se. Eu não sei aonde nós, durante o passado evangélico batista, a gente caiu no erro de simplesmente dizer: venha, venha, é graça, do começo ao fim, mas a graça que me salva é a graça que me dá força para eu me esforçar. Jesus está dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. João 6, 27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. O que é o trabalho se não força? Não se trabalha sem força, não se esforça sem força. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, abundantes. Requer força. Efésios 5, versos 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Força de vontade para saber usar o tempo. Gálatas 6, 9, não nos cansemos de fazer o bem. Gente, fazer o bem requer força de vontade. A gente se cansa de fazer o bem às pessoas, é ou não é verdade? Especialmente se é aquela mesma pessoa que exige de nós doses de graça constante. A gente chega num ponto que a gente cansa de fazer o bem, é ou não é? E Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher se nós não desfalecermos. Nós vamos colher se nós não nos cansarmos, se nós não nos abatermos, se nós não entregarmos o ponto, ou os pontos. Tito 2,14. Deus, o qual a si mesmo, Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E aí nós batistas geralmente paramos aqui. Jesus morreu para nos redimir dos nossos pecados, das nossas iniquidades, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, vírgula, zeloso de boas obras. Irmãos, são as boas obras que comprovam se a nossa fé é genuína. Boas obras requer de nós zelo requer de nós força. Hebreus 6, verso 11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que vocês não se tornem apáticos, ou seja, mantenham a mesma diligência do início até o fim, tenha forças. E 1 de Pedro 1, 22, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. E nós poderíamos aqui, irmãos, multiplicar os versos do Novo Testamento, que dizem para nós, que mostram para nós em todos os ângulos, que quem corre a corrida da fé tem que correr com força, com esforço, com trabalho, com firmeza, de forma inabalável, abundante, de forma sábia, remindo o tempo, não se distraindo com tantas coisas. Hoje, eu conversava com um jovem que me contou da experiência dele. A gente acha que é pouco, a gente acha que é pequeno, mas hoje em dia as imagens, computador, tablet, smartphone, é tanta informação. Sabe o que essa pessoa me diz? Esse jovem me disse hoje, ele disse assim: pastor, eu não consigo mais ler. A minha mente, de tão estimulada pelas imagens, não consegue mais parar
e ler, eu pego uma frase, começo a ler, minha mente já está longe. Eu falei, meu Deus, olha o que tem acontecido. E aí vem Paulo e diz, olha, sejam diligentes, saibam remir o tempo, não se cansem, sejam zelosos, esforcem-se. Irmão, essa geração está assim. E aí recebi um WhatsApp também de um amigo dizendo assim hoje em dia, olha, você que tem aí seus 40 e poucos anos, aproveita a vida. Porque a geração que vai pagar a sua aposentadoria está correndo atrás de Pokémon. Essa é a geração que não se concentra, que não se esforça, que não lê, que não raciocina, que não paga o preço, que não se firma, que é abalável. E aí Paulo diz, se você quiser ganhar o ouro, se você quiser ganhar o prêmio, a única maneira é correr com força. Corra de tal forma a ganhar o prêmio. Não corra de qualquer jeito. E aí você vai dizer, como eu me pego dizendo tantas vezes, irmãos, tem hora que cansa, pastor. Tem hora que falta forças. É verdade. E aí eu me lembro de 1 de Pedro 4,11. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro 4,11. Pedro diz assim, se alguém fala... Agora, antes disso, irmão, se você ler a segunda carta de Pedro, lá no final dela, você vai descobrir que Pedro era um assíduo leitor das cartas de Paulo. Pedro admirava o que Paulo escrevia. Eu não tenho dúvidas de que quando Pedro está dizendo o que ele está dizendo no versículo 11 de 1 de Pedro 4, ele tinha, dentre outras coisas, em mente o que Paulo diz sobre correr com força para alcançar o prêmio. E aí, ele diz assim, Pedro, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se você tiver algo para dizer a alguém, diga a Bíblia. Isso é importante para nós, porque tantas vezes a gente quer ajudar alguém e a gente fala tanta besteira por não ter o que dizer. E aí Pedro diz, se alguém fala, fale de acordo com a Bíblia. Se alguém serve, faça-o na força que Deus dá, que Deus supre, que Deus derrama, que Deus entrega. Então essa força de que precisamos para correr com força para alcançar o prêmio, não vem de nós, vem de Deus. E todas as vezes que nós nos cansarmos, nós devemos parar e dizer, Senhor, está acabando o suprimento. Senhor, eu preciso de graça e força. E eu não sei você, tantas vezes eu já me peguei deitado, tentando dormir, e me lembrando das coisas do amanhã, e me sentindo fraco. E tantas vezes eu fui encorajado por Deus, porque Deus me trazia à memória o seguinte, Leandro, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Leandro. Amanhã cedo suas forças estarão renovadas. Durma, meu filho. Quando Deus nos pede para correr com força, irmãos, Ele não fica lá de longe avaliando, olha lá, o Leandro está cansando, não vai dar conta. O Senhor Jesus intercede por nós, diante do trono de graça. E é na força que Deus supre que nós devemos servir, para que em todas as coisas, diz Pedro, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo está dizendo, para você ganhar o prêmio, você tem que correr com todas as suas forças, na força que Deus supre. Segundo, corra com domínio próprio. 1 Coríntios 9, 25, Paulo diz assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Duas palavras me chamam a atenção em 1 Coríntios 9, 25. A primeira é a palavra competir. Porque competir, o verbo, vem do grego, e eu vou dizer a palavra grega e você vai ver que você conhece essa palavra no português.
competir vem do grego agonizo, de onde vem a nossa palavra agonizar, agonia. Então Paulo está dizendo que todos os que correm, na verdade, se agonizam nos jogos. A vida é uma agonia, irmãos, viver é sofrimento por causa do pecado. Paulo entende, Paulo reconhece, todos nós nos agonizamos nessa prova. E treinamento, a palavra treinamento rigoroso, vem de uma expressão grega interessante que significa domínio próprio. Na verdade, literalmente falando, o que Paulo está dizendo é todos os que se agonizam nos jogos se submetem ao domínio próprio, à continência, à moderação, ao comedimento. A vida, a corrida da fé, a luta, a batalha da fé requer de todos nós domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23. Domínio próprio, irmãos, não é algo que nós fazemos com as nossas próprias forças. Você quer ver? Às vezes a pessoa vive e passa a vida inteira com uma sobriedade tremenda. Aí ela chega na velhice, na senilidade dela. E aí ela fala o que dá na cabeça. Você já viu gente assim? Fala o que vem. Por quê? Porque não existem mais aqueles mecanismos de defesa que nós temos, que nos seguravam quando éramos mais jovens. Quando Paulo diz que nós devemos ter domínio próprio, nós devemos nos submeter a esse treinamento rigoroso, ele está dizendo assim: submetam-se ao Espírito que produzirá em vocês continência, moderação, comedimento, domínio próprio. Porque é Deus que opera em vocês o querer e o realizar segundo a boa vontade dele, Filipenses 2,13. Então, como é que a gente exercita o domínio próprio nessa corrida? John Piper diz que o poder espiritual do domínio próprio acontece quando a gente crê nas promessas da palavra de Deus, que dizem que a nossa alegria surge da nossa autonegação, da nossa confiança de que o Senhor é soberano sobre as circunstâncias. Então eu não preciso me explodir para resolver alguma coisa. Deus fará a vontade dele ao seu tempo. O domínio próprio crê que o Senhor é soberano sobre cada detalhe da vida. O domínio próprio é fruto dessa fé que acredita que Deus controla, domina todas as coisas, inclusive as agressões que contra nós são advindas. Quem corre a corrida se submete a Deus. Paulo está dizendo aos Coríntios que a gente vai ganhar o prêmio se a gente tiver esse domínio próprio. Se a gente se submeter a esse treinamento rigoroso. Esse treinamento rigoroso é o treinamento do Espírito fazendo-nos baixar a bola. Irmão, Jesus era manso e humilde de coração. Não porque ele era um fracote. Ele era manso e humilde de coração porque ele era o Todo-Poderoso, com domínio próprio. Irmãos, Paulo está dizendo que quem corre a corrida precisa ter domínio próprio sobre aquelas motivações, sobre aqueles impulsos, sobre aquelas atitudes que tendem a nos roubar da vida de oração, que tendem a nos roubar da fome da palavra de Deus, da paixão pela santidade, da comunhão, tendem a nos roubar da fé, da esperança, tendem a roubar de nós o amor. Existem em nós impulsos, existem em nós motivações, existem em nós atitudes que, se nós não tivermos domínio sobre elas, nós nos afastamos de Deus. O atleta campeão, portanto, é aquele que procura eliminar tudo aquilo que rouba o desempenho máximo dele. É por isso que nós, crentes, irmãos, devemos sempre fazer perguntas ao nosso próprio coração. Perguntas do tipo: o que poderá ser feito para que o meu zelo e o meu ardor por Deus aumentem?
O que eu devo fazer para o meu zelo aumentar? O que eu devo fazer para intensificar minha vida de oração, de leitura da Bíblia? O que eu devo fazer para investir mais tempo na vida dos outros? O que eu devo fazer para ser mais santo? O que eu devo fazer para ter minha fé, minha esperança e o meu amor aumentados? O crente aqui, ele toma nota desses seus impulsos, dessas suas motivações, dessas ações, desses hábitos que inibem ele de praticar as coisas da piedade. Submete tudo isso a Deus, roga pela graça e diz: Senhor, elimine isso da minha vida. E busca o autocontrole, até que de repente ele acorda um dia e olha para a vida dele e diz: poxa, aqueles impulsos não me dominam mais. Aquela vontade de revidar com palavras e agressões, parece que foi embora. Aqueles desejos carnais parece que estão se apagando. É claro, você está se submetendo a esse treinamento rigoroso do Espírito, você está se submetendo a esse domínio próprio, você está pedindo a Deus para ter controle sobre seus impulsos, sobre seus desejos, sobre suas atitudes, e você pela fé tem se submetido a Deus. O campeão é quem corre com domínio próprio. O campeão é quem corre com força. E por último, o campeão corre com a consciência da severidade da prova. Olha como Paulo expõe a consciência que ele tinha do quanto a nossa prova é uma prova severa. Ele diz aqui em 1 Coríntios 9, 26, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não sou daqueles que vou deixando a vida me levar. Não, eu sei aonde eu quero chegar. Afinal, eu sei em quem tenho crido. O alvo da minha vida é a glória de Deus. O alvo da minha vida é guardar a fé no meu coração. O alvo da minha vida, e por isso eu luto. E não luto como quem esmurra no ar. Eu não fico dando tapinhas no ar, não. Eu esmurro o meu corpo, porque o meu maior inimigo sou eu mesmo, não é o diabo. E o povo fica amarrando o diabo aqui e acolá e esquece de amarrar os impulsos do coração. Gente que eu já ouvi dizer que não ora de voz alta porque não quer que o diabo escute o que ele vai pedir para Deus, para o diabo não atrapalhar. Espera aí, gente. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não é o mundo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque nessa corrida e nessa luta, Paulo não fala do diabo, Paulo não fala do mundo, mas Paulo fala dele. Paulo diz assim: se eu conseguir controlar meu corpo, fazer dele meu escravo, pode vir o mundo, pode vir o diabo, que eu permaneço na prova. Agora, se eu não tenho domínio sobre o meu corpo, se eu não tenho domínio sobre os meus impulsos, sobre a minha mente, sobre o meu coração, eu sou vulnerável a qualquer seta ou ataque. E aí ele diz: eu esmurro o meu corpo e faço do meu corpo o meu escravo. Irmãos, esse versículo é o versículo dessa nossa geração, onde as pessoas dizem: ah, poxa, eu nasci assim, eu nasci com essa vontade. Deus me fez homem, mas com vontade de ser mulher. Ou o contrário. E vem Paulo e diz: não é bem assim não, o seu corpo não pode dizer para você, sua vontade não pode dizer para você quem você é. Quem diz para você quem você é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Esmurre esse corpo. Faça dele o seu escravo, para que depois de você ter pregado aos outros, você não venha a ser reprovado. O corpo não é mau em si mesmo, irmãos. Deus criou o corpo e Deus vai ressuscitar o corpo dentre os mortos e Deus vai glorificar o nosso corpo para sempre. Mas o corpo é a base das operações para o pecado. O pecado usa o corpo para dar origem há muitos impulsos que são destrutivos para a vida espiritual. E o crente não pode se esquivar dessa realidade. Paulo diz que para exercermos o domínio próprio,
muitas vezes, e aqui é que quando ele descreve a severidade da prova, veja bem, para a gente exercer o domínio próprio, muitas vezes a gente vai ter que agir como um boxeador e dar murro no próprio corpo, escravizando o próprio corpo, colocando o corpo como servo e não como senhor nosso. O nosso corpo não pode determinar nossos impulsos, não pode nos fazer desejosos do pecado o tempo todo e cedermos a ele, não pode nos fazer preguiçosos, letárgicos, longe disso. Paulo diz em 1 Coríntios 6, versículo 13, que o nosso corpo é para o Senhor. E eu fico ouvindo pessoas defendendo o aborto e dizendo assim, meu corpo é meu. Não, não é seu não. O seu corpo é do Senhor. Então, antes de fazer qualquer coisa com seu corpo, lembre-se, seu corpo não te pertence. Seu corpo é de Deus, é para a glória dele. O que você tem feito com seu corpo? Desde a forma como você come, bebe, desde a forma como desde onde você deita com seu corpo, com quem você deita com seu corpo, o que você desenha ou deixa de desenhar no seu corpo, pregar ou não pregar no seu corpo. O corpo é para o Senhor, irmãos, não é para nós. A gente deve, portanto, usar o corpo para a glória de Deus. E a gente tem que ser severos com os nossos corpos de quando em quando. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte. Mateus 5, 29. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo o seu corpo para o inferno. Irmãos, tanto Jesus como Paulo estão dizendo a mesma coisa, ou seja, há impulsos em nossas vidas que precisam ser mortificados. E a maneira de nós mortificarmos tais impulsos é proferindo golpes potentes, como no boxe, ou agindo de forma tão radical como na amputação de um membro. Agora, é claro que Jesus não está encorajando o arrancar dos olhos e o cortar das mãos, literalmente, não é isso. O que Jesus está dizendo é que as nossas atitudes devem ser radicais. Então, de que forma eu poderia aplicar esse texto de Jesus no Sermão do Monte? Por exemplo, quando ele diz, arranque o olho, ele está dizendo algo do tipo, pare de nutrir a carne, pare de alimentar a carne, pare de olhar para aquilo. Não nutra os desejos da carne, corte o suprimento. Quando ele diz, ampute sua mão, esmurre o seu corpo, Paulo vai dizer, ele está dizendo, reaja radicalmente a cada sugestão do pecado. Quando o pecado sugerir algo, corte essa ideia fora. Não fique flertando com ela. Esmurre o seu corpo. Em terceiro lugar, alimente a sua vida do Espírito de Deus. Faça do seu corpo o seu escravo. E a gente só vai conseguir mortificar os feitos do corpo no Espírito, Romanos 8,13. É no Espírito, é na leitura bíblica, é dizendo, Senhor, mude as inclinações do meu coração na direção do Senhor. Em outras palavras, correr com consciência da severidade da prova implica dizer não ao pecado, implica em transformar seus hábitos, implica em alimentar sua alma de forma saudável, implica em fazer você e eu corrermos com consciência da severidade da prova. Eu quero terminar citando o exemplo de uma atleta olímpica.
Hoje essa atleta, ou ex-atleta, ela ainda é atleta com a idade dela, ela tem 71 anos. O nome dela é Gabrielle Anderson. É uma atleta suíça. Ela e o marido hoje moram nos Estados Unidos, mas um dia essa mulher foi protagonista de uma das mais famosas cenas dos Jogos Olímpicos modernos. Digite lá no Google, Gabrielle, com 2 L's, Anderson, e você vai ver dezenas de vídeos mostrando a mesma cena. Em 1984, Gabrielle Anderson correu a maratona das Olimpíadas de Los Angeles. A maratona é uma prova, irmãos, de corrida. O atleta corre 42 quilômetros numa maratona. Caminhando para o final da prova, a atleta, a Gabrielle, ela tinha 39 anos. Ela chegou cambaleando, fraca, desidratada, ela perdeu, ao longo da maratona, existia pontos, se não me engano, de 4 em 4 quilômetros, onde o atleta pegava um copo d'água para poder beber durante a corrida, e no último ponto ela perdeu, ela não conseguiu pegar água. E ela fraca, cambaleando, desidratada, ela completou a prova para o delírio da plateia, lá no Coliseu de Los Angeles, nos Estados Unidos. O povo viu um esforço sobre-humano nela. E ela deu uma entrevista recentemente para a Rede Globo. Permita-me ler para você o que ela disse. A prova começou próxima à costa, a costa do mar. Então o calor não estava tão forte, porque próximo ao mar é mais fresco. Mas a partir do momento em que a gente começou a correr mais para dentro da cidade de Los Angeles e as horas se passaram, o tempo foi ficando mais quente. Irmãos, a vida é ou não é assim? De repente você passa pela costa do mar e tem um frescor da brisa, mas à medida em que você continua correndo, você adentra a cidade e lá fica mais quente. E ela continua dizendo, o pior foi correr na autoestrada, na rodovia, porque não havia sombra. Faltando entre 5 e 8 quilômetros para a linha de chegada, eu não estava me sentindo tão mal ainda. Só sentia um pouco de calor e de sede. Pelas regras da maratona, naquela época, só havia 4 postos de abastecimento de água ao longo dos 42 quilômetros. E eu perdi o último deles, acho que foi no quilômetro 32. Então, faltando 10 quilômetros para terminar a prova, ela perdeu a última água. Irmãos, se a gente não bebe da água da vida nessa maratona. E não havia outro posto de água. E ela continua, lembro que chegando perto do fim, a uns 2 quilômetros da linha de chegada, bem próximo do fim, eu comecei a precisar de água. Quando eu deixei a rua e entrei no túnel que leva para o interior do estádio, imediatamente eu senti o frescor da sombra. E apesar de já estar bem mal, eu pensei, ok, a linha de chegada não é tão longe. Mas quando eu entrei na pista do estádio, o sol quente voltou e ele cozinhava o estádio. O maior problema era a dor nas pernas, estava com muitas cãibras por causa da desidratação e não conseguia caminhar em linha reta, ficar ereta, nem ao menos falar eu conseguia, mas eu também sabia que se eu parasse e sentasse, não teria forças para voltar e continuar na prova. Irmãos, há momentos na vida que dá vontade de sentar e parar. Mas como um atleta experiente, a gente tem que pensar o seguinte, se eu parar e sentar, eu não consigo voltar para a prova. E ela continua, o médico, ao lado da pista, me perguntou se eu estava bem e se eu ainda queria continuar. Eu só balancei a cabeça indicando que sim, e eu pensava comigo mesma. Ouça, irmãos, essa é a única Olimpíada da minha vida, tenho 39 anos, não terei outra oportunidade como essa para viver.
Já perto do fim, o barulho do estádio era inacreditável, com as pessoas torcendo, aplaudindo. Era um barulho muito alto e aquilo me animou bastante. Quando eu vi a linha de chegada, eu pensei, acabou. Irmãos, ninguém lembra quem ganhou a maratona de 1984, mas todo mundo lembra dessa que chegou em último lugar. Ou entre os últimos. Porque eu leio essa história para dizer que esse é o espírito de um atleta olímpico e deve ser também de um crente. Porque mesmo cambaleando, mesmo doendo, mesmo quase parando, se desidratando, a gente sempre vai ter que se lembrar do que ela se lembrou. Essa é a minha única vida. Eu tenho poucos anos nesta terra. E eu não terei outra oportunidade como essa. Com essa mentalidade, gente, o crente deve prosseguir buscando graça, força e poder no Espírito de Deus, olhando sempre para a linha de chegada, porque quando finalmente aquele dia chegar e o Senhor em seus braços nos receber, sabe o que nós vamos ouvir dele? Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. Sabe o que a gente vai dizer? A exemplo do que disse a Gabrielle Anderson. Oh meu Deus, acabou. Oh meu Deus, graças a Deus acabou. Oh meu irmão, não pare de correr. Corra, meu irmão, corra, minha irmã. E se você ainda não está correndo, entre nessa prova. Se Deus tem falado ao seu coração, se a graça de Jesus tem atraído você, diga sim, diga eu quero correr a prova com toda a minha força. Eu quero sim correr a prova com domínio próprio. Eu quero sim correr a prova esmurrando meu corpo, fazendo meu corpo meu servo. Corra com a certeza da graça de Deus, corra com os olhos no prêmio. E eu termino lendo Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Essa é a palavra de Deus. O que eu tenho a dizer para você é: corra. Corra para alcançar o prêmio. Feche os seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor pegue esses 5 pães e 2 peixinhos, essa palavra, e multiplique no coração de todos esses que me ouvem. Começando em mim. Ó Deus, que possamos correr com força, com domínio próprio, que jamais nós percamos a consciência da severidade desta prova. Ó Deus, quando formos tentados a parar por um instante, que sejamos lembrados de que se pararmos, é difícil voltar. Não é momento de descanso, não é momento de parada, não é momento de reflexão, é momento de ação. Diga ao meu povo que marche, que corra, que prossiga, que não se acovarde, que não se acomode,
que não se acanhe. Ó Deus, dá-nos essa vibração e que tenhamos todos esta espiritualidade olímpica, em nome de Jesus. Amém.